Para poder montar o limpa-bolt, que é esse robô que é uma lixeira eletrônica, né? Então nós vamos usar aqui 4 placas 10x10 e uma placa 11x11, que vai ser aqui a tampa do nosso robô. Então, para fazer a montagem, nós vamos usar essas peças. Já temos montado então a caixa. Agora nós vamos colocar a tampa. Na ponta nós vamos usar essa peça S. Além dela dar um peso aqui para descer, né, usando a gravidade, a tampa, ela também vai ser usada para poder abrir, né? Vou encaixar, vou enroscar aqui um elástico nela. E vou colocá-lo também no servomotor. Aqui no servomotor, eu coloco ela na ponta ali e coloco esse papelão aqui para poder segurar ele ali na ponta. Então tá pronta aqui a parte mecânica da lixeira, está pronta já, né? Depois falta colocar o sensor de distância que nós vamos colocar aqui do lado. Nós temos aqui já o sensor de distância aqui do lado também no nosso robô aí limpa-bolt. Vamos fazer agora a configuração da eletrônica, ligar os componentes eletrônicos à placa aí. Na configuração eletrônica, nós vamos colocar o sensor de distância. Então, eu tenho aqui o VCC, que é o primeiro. O próximo aqui é o gatilho, que é o trigger. Aqui o retorno. E o próximo aqui é o negativo lá, que é o GND. Essa configuração, né? Eu vou colocar isso aqui, eu vou ligar no Arduino o gatilho, né, que é o trigger, no pino 4 do Arduino e o eco no pino 5. Então eu vou mandar um ultrassom no pino 4 e vou receber no pino 5. O GND eu posso ligar em qualquer primeira fileira aqui do GND, né? E o VCC eu ligo aqui na segunda fileira. Então, esses dois vão alimentar a placa e o outro vai receber o sinal na placa. O servomotor, nós vamos colocá-lo no pino 10, tá? Aqui do Arduino. Sempre, né? O marrom é para cima, o vermelho é no meio e o laranja no sinal. Então, aqui no pino 10. Então, já está conectado aqui no pino 10. Então a eletrônica já está também aí, já está montada a nossa parte de eletrônica. Vamos ver agora lá a programação. Para fazer então a programação agora do limpa-bolt, desse robô, a primeira coisa que nós vamos verificar é a configuração ali do servomotor. Então nós temos aqui o servomotor.
O servomotor está nessa posição aqui. Eu vou configurar aqui para ele parar na posição de 90 graus. Como é que eu faço isso lá no programa? Para facilitar para mim, vou colocar aqui no modo viver e vou transferir o firmware ali para o Arduino para eu controlar via teclado, que eu tenho um controle maior disso daí. Então nós vamos pegar o ângulo do servo, que está ali no pino 10. E quando eu colocar a seta para cima, ele vai parar ali em 90 graus. Vou fazer a conexão de novo, porque você transfere o firmware, ele derruba a conexão, você faz de novo. Feita a conexão, então eu coloquei para cima, pressionei a seta para cima, ele já parou aqui praticamente 90 graus. Então essa posição já está boa. Se não tivesse parado aqui, você teria que soltar esse parafuso, tirar essa peça e colocar nessa posição aqui com o servo parado em 90 graus. E se eu colocar 0 graus, para onde que ele vai? Programação, seta para a direita com 0 graus. Então o que ele vai fazer? Se eu apertar a tecla para a direita. Com 0 graus, ele vai abrir aí a tampa, né? E se eu colocar, por exemplo, a seta para a esquerda e colocar 180, seta para a esquerda, 180 graus, o que ele vai fazer? Seta para cima, seta para a esquerda, seta para a direita. Para cima, esquerda e direita. Nós já temos a configuração toda pronta aí do servo motor. Então já sei o que ele vai fazer. Agora eu preciso configurar o sensor de distância. Para nós configurarmos aí o sensor de distância, eu não posso estar aqui nesse modo viver. Eu tenho que estar no modo carregar. Aqui no modo viver, você não vai ter acesso ao bloco do pino do leitor ultrassônico. Então você tem que vir aqui no modo carregar, que daí você tem acesso a ele. Ó. Esse bloco, quando ele é carregado, o que acontece? Ele me dá um número, né? Então eu estou aqui no 4 e recebo no 5. Eu envio um sinal no 4 e recebo no 5. Então esse bloco, quando ele é executado, ele te dá um número. Se é 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, depende, né, da distância que o objeto tiver ali do sensor. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Quando a distância da minha mão ali, que eu vou abrir a lixeira, eu vou chegar a minha mão ali próximo, se ela for menor do que 5, eu escrevo assim, ó, se o número que o meu sensor devolver for menor do que 5, o que eu quero que ele faça? Né? Então vou colocar isso aqui, ó, escrever mais completinha a frase aqui. Ó. Se o número na minha mão tiver a menos de 5 centímetros do sensor, então eu quero que ele abra o pino ali. Tá? Então eu vou colocar 0 graus aqui para ele. Vou ver aqui, ó. Se não, eu quero que ele feche. Vou fechar com 180. 180 eu acho muito, não tem necessidade, põe 150. Tá? Então, nós temos essa programação aqui básica para esse robô. Só que, né, eu vou colocar aqui o evento, bonitinho e tal. O Arduino começou, ele leu a distância. Se tiver a menos de 5 centímetros, ele abre, senão ele fecha. Acabou o programa.
Então, se fizer só assim, não vai funcionar. Como você está trabalhando aqui com um sensor, então você tem que usar uma estrutura de repetição, que é o repetir para sempre. Então você vem aqui, coloca repetir para sempre, aí ele fica lendo esse bloco aqui para sempre, toda hora. Então ele lê, a distância está menor que 5? Tá, abre, senão ela fecha. Quando você for abrir também, né, porque se você olhar aqui a estrutura do robô, como é que tá? Eu chego a mão aqui, ele abre, se eu levantar a mão para colocar alguma coisa aqui dentro, eu já não estou mais a 5 centímetros dele, então ele vai fechar na minha mão, não é isso que eu quero. Então, o que nós vamos fazer aqui na programação? Quando ele abrir, eu vou falar para ele esperar aqui 3 segundos. E quando ele fechar, eu vou falar para ele esperar só 0,2 segundos, para ele ficar fechado. Se você coloca abrir e fechar sem tempo em segundos, ele fica pulando. Tá? Ele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então é bom você colocar um tempinho em segundo, nem que seja pequeno, para ele concluir a operação e depois começar a leitura do laço de novo. Tá? Então vamos ver agora, transferindo esse código aqui para o robô, como é que ele vai funcionar. Então eu venho aqui no carregar, ele vai copiar esse código aí para o robô. Aqui a princípio ele fechou. E se eu aproximar a mão, abriu, coloquei lá dentro, tirei a mão, fechou. Então, né, terminamos aqui a programação do nosso robô aí, o LimpaBot.